Bem, queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez, muito bom ter você conosco aqui no nosso podcast Arca Missionária, e hoje é o especial sobre os 50 anos de missões da nossa igreja. E conosco aqui, convidados especiais nos estúdios da IADALP Comunicação, o nosso querido pastor Assuero Chagas, a sua esposa, a irmã Rebeca Chagas, ambos são missionários da nossa igreja ali no Peru, e vamos conhecer um pouco mais a vida do casal, a obra missionária que Deus tem levantado da nossa igreja naquele país. Pai do Senhor, pastor Assuero, irmã Rebeca, sejam bem-vindos. Amém, obrigado, pastor Trajano, a paz do Senhor. Muito bem. Esse espaço aqui é um espaço reservado, claro, para a gente conhecer a obra de missões que a nossa igreja realiza. Estamos vivendo o Jubileu de Ouro, 50 anos, em 74, né? A nossa igreja enviou os primeiros missionários e vocês fazem parte da história hoje, realizando a obra de missões ali no Peru. Mas também a gente usa esse espaço para que a igreja, para que os irmãos, outras pessoas também conheçam um pouco da vida do casal. E eu queria iniciar já falando com o casal sobre o início da fé de vocês, do senhor, pastor. Como foi o início, a sua conversão? O senhor nasceu no lar evangélico, fala para a gente, e depois a irmã Rebeca. Em primeiro lugar, obrigado, pastor Trajano, louvo a Deus pela vida de toda a equipe, que Deus abençoe, pastor Roberto José, o nosso presidente, esposa irmã Iraci, toda a igreja. Estamos muito agradecidos a Deus por participar deste grande projeto, não é? Desta grande obra. Bem, respondendo a sua pergunta, eu nasci no lar evangélico, sou a 4ª geração de evangélicos. Os meus avós, de parte de mãe, foram missionários aqui em Pernambuco, fundaram a igreja em Camutanga, em Serrinha, e outra cidade que eu me esqueço o nome. Justo ontem estávamos conversando com minha avó, que eu chamo de mamãe, irmã Sebastiana Chagas, e ela estava contando o seu testemunho de como começou a obra ali em Camutanga. Então, foi no meio desse fervor missionário que nós crescemos, eu, as minhas irmãs. Não por acaso, meus pais também são missionários, servem ali em Portugal, e Deus tem abençoado. Por parte de pai também, minha avó foi missionária, então isso já vinha... Nesse ambiente, né? Nesse cenário missionário familiar, né, pastor? Familiar, uma coisa assim. E o senhor cresceu. E Deus me deu o privilégio de herdar esta chama, este amor pela missão e pelas almas, e graças a Deus até aqui Jesus tem nos ajudado. Pastor, claro que dentro do aspecto familiar, né, está vendo esse movimento missionário na sua casa, desde os seus avós, né, e pais, mas qual foi o momento que o senhor teve uma percepção, e o momento que eu digo de um momento de decidir mesmo, a conversão, aquela experiência única que cada indivíduo tem com Cristo? Olha, foi muito cedo, eu tinha 15 anos, e o Grupo Gênesis aqui do Templo Central de Abreu Lima fez uma viagem muito especial para o Equador, e nesta viagem, cerca de 10 familiares nossos participaram, estavam no Grupo Gênesis, e nós ficamos então em uma vigília, justo no dia da viagem, e Deus usa um irmão, e eu estava de joelhos orando pelos meus tios que viajavam, e o irmão disse: olha, este país pelo qual oras, tu irás e eu te usarei lá. O senhor 15 anos, pastor? Eu tinha 15 anos, foi a primeira experiência que eu tive. O Senhor, então, desde então, frequentemente falava. Ultimamente, antes de, inclusive, de me casar, eu estava já morando em Alagoas, eu trabalhei na nossa livraria, era uma livraria de livros jurídicos que pertencia à irmã Daí, irmão João, e eu estava gerenciando aquela filial em Alagoas, ia muito para a Assembleia de Deus de Pitanguinha, não é? E eu estava numa consagração e Deus usou a irmã, para variar, a irmã Maria. Deus usou a irmã Maria e disse assim: moço, eu te levarei para a missão, eu farei uma grande obra na tua vida e te darei um sinal, e esse sinal vai ser que eu te colocarei ainda solteiro no meu ministério. Olha. E eu morava lá em Alagoas, já pretendia fazer minha vida lá, porque eu gostava muito daquele estado lindo, Maceió. E em poucos meses a empresa, nossa livraria, comprou a Livro 7 e abriram uma... Aqui no centro do Recife, na 7 de setembro. E aí me chamaram para ajudar, porque aqui? Graças a Deus a filial lá em Alagoas estava dando certo e me trouxeram para ajudar. Então, em poucos dias, eu acho que menos de um mês,
depois da profecia eu estava aqui. Pastor Isaac, quando ele soube que eu tinha voltado, me chamou. Ele estava já com a sua saúde não muito boa e me atendeu no quarto dele e disse: Assuero, Deus falou comigo para te colocar lá em Sítio Canaã. O senhor tinha quantos anos, pastor? Na época? Eu já tinha 20 anos. 20 anos. Deus falou comigo para te colocar em Sítio Canaã. Eu disse: amém, pastor, que honra. Eu vou dirigir a Almadal, eu vou dirigir a campanha. O senhor já associou, né? É um cargo, né? Que de repente ele me colocasse uma liderança, lá. Não para tomar conta da congregação. Jamais eu imaginei que isso ia acontecer. O né? jovem solteiro, né? E ele disse: não, você vai dirigir a congregação. Eu disse: toda a congregação? Não estava nem acreditando. Você ficou assustado, né, pastor? Já criou um impacto, né? Meu Deus. Aí eu não consegui dormir aquela noite. Foi vigília, foi choro, foi lágrima. Dizendo: Jesus, o que vai acontecer? E no dia 5 de setembro foi o pastor Isaac, pastor Zé Flor e pastor Roberto foram na Santa Ceia para empossar o senhor como me dar posse. Jovem, né, obreiro, apacentando, né, já dirigindo a congregação. Irmã Rebeca, perdão, como foi a sua entrega para Cristo? Conta um pouco esse momento que a senhora vivenciou. Bem, também quero agradecer a oportunidade, pastor, e é um prazer falar um pouco da obra missionária. Bem, também nasci no lar evangélico, somos 5 irmãos comigo, né, e minha mãe e meu pai. Infelizmente, no campo missionário, o Senhor levou meu pai, eu estava grávida da minha filha menor, e nascimos aí, eles faziam parte da Igreja do Recife, eu também fiz parte, e eu me lembro que essa chamada, esse desejo missionário que nasceu no meu coração, essa entrega, foi quando eu tinha mais ou menos 17 anos e eu ouvia que vinha do Equador um grupo de irmãos que tocavam, né? De um grupo, um coral praticamente de língua espanhola que o pastor, um missionário trouxe. Então a igreja estava cheia, eu fui curiosa e pela janela, porque a igreja já estava muito cheia, eu olhei, eles estavam com aquelas roupas assim, com aquelas... E começaram a tocar as músicas com aqueles instrumentos e nasceu no mesmo momento o desejo de pregar para aquele povo. Então, a partir dali eu comecei a desejar o espanhol. Minha mãe viajava muito para países que falavam inglês, era convidada pelas suas amigas e ela dizia: olha, eu vou lhe levar um dia, aprenda inglês. E eu disse: eu não queria não, e conduzindo mãe. A senhora para a língua inglesa, né? Eu disse: mas o meu desejo é o espanhol. Então eu comecei a buscar cursos de língua espanhola. Ela trazia casacos de frio. E eu sabe, aqui no Brasil nunca faz frio. E eu guardava esses casacos e eu dizia: um dia eu vou usar, um dia vai ser útil. Já a chama de missões já... Foi. Então, eu comecei a fazer um pouco o curso de espanhol, claro que não é perfeito, mas buenos dias, buenas noches, se entende. Então, eu comecei a orar e via esses documentários, né, desses povos assim andinos. E eu disse: Jesus, como? E chorando, né? Assistindo e chorando. Jesus, como eu queria pregar um dia o evangelho para esse povo. E eu não sabia que Jesus ia fazer a obra, porque no dia do nosso matrimônio, na recepção, Jesus usou um irmão e disse: olha, a partir de hoje, o Senhor vai fazer uma grande obra na vida de vocês, por meio de vocês. Glória então, eu não sabia que a chamada vinha, o Senhor levantou meu esposo, um grande homem de Deus que tem me ensinado. Eu humildemente digo que ele tem me ensinado. O Senhor tem dado a ele muito talento, a presença do Senhor. Ele me ensinou: olha, aqui no campo missionário não é fácil, mas você vai aprender. Aprenda comigo e o Senhor me ajude, porque realmente eu não posso. Então, o Senhor tem sido bom, graças a Deus. Toda a minha família é evangélica, servimos a Deus. Eu era do campo do Recife, me batizei nas águas e quando o conheci, tive que passar para casar com ele, né? E hoje faço parte do Abreu Lima. Deixa eu entender, antes de falar um pouco como vocês se conheceram, mas em ambos, o senhor, no início da sua fé, liderando ali uma congregação, pastor, como um jovem, e já na época já era algo, né, muito fora do padrão, né, da linha, né? Quebrou um paradigma. Isso, nosso saudoso pastor Isaac, realmente, nesse momento, quebrou um paradigma. Para o senhor, os principais desafios nesse momento, após aquela convicção da chama de missões e tal, para o senhor, o principal desafio, e para a senhora também, nesse momento inicial
onde vivenciavam já o início da chamada? De fato, antes de dirigir a congregação, eu já tinha passado por quase todos os departamentos da igreja, né? Trabalhei com criança, fui maestro, Escola dominical, grupo de louvor, dirigente de jovens lá em Rosa Jangadoso aos 17, aos 15 já era professor do discipulado em Pau Amarelo, né? E de certa forma Jesus foi preparando. Isso já foi uma academia, né? Foi. Uma faculdade dentro da igreja para você aprender. E fui passando assim, fui até regente de comissão de círculo de oração, maestro de coral, eu gostava muito. De fato, eu era muito amante de fazer a obra do Senhor, era o meu desejo, era dedicação, era uma chama, uma coisa assim, né? E o meu maior desafio era realmente encontrar uma ajudadora idônea. Olha. Porque eu sempre quis casar desde os 18 e não encontrava quem, não é? E sofri muito nessa expectativa, nesse temor de não encontrar a pessoa certa. E ter encontrado Rebeca foi assim um presente de Deus, né? Uma coisa maravilhosa. Glória a Deus. Eu já tinha 23 anos. Ela sempre foi calada, Rebeca, mas muito tímida. Mas uma moça assim cuja principal virtude é a valentia, a coragem. Então é uma mulher que é extremamente corajosa, extremamente corajosa. Nunca lhe digo Deus está aqui a vir com medo de nada. Então... Essa é a coragem que vem pela fé, né, só irmã? dos terremotos. E como foi para a senhora o desafio? Após a senhora falou que pela janela, vindo aquele grupo, já a chama missionária já brotava no seu coração. Para a senhora, o pastor falou, o desafio foi realmente pedir graça a Deus, direção para encontrar uma adjuntora, uma companheira. E para a senhora, qual foi o principal desafio? O principal desafio para mim foi conseguir fazer, né, cumprir com o meu chamado, né, entender o propósito de Deus, submeter-me assim, ao que Deus ele queria verdadeiramente de mim. E foi difícil você entender e saber que a obra missionária a gente entende de uma forma, mas vivê-la é totalmente diferente. Estar aí é totalmente diferente, né? Quem diga que entre a teoria e a prática, né, existe um abismo muito grande, né? Só quem vive é quem sabe, né? Isso, irmã Rebeca. E um dos desafios assim que nós enfrentamos, que eu agradeço a Deus, que foi o Senhor que colocou, foi que nós decidimos no campo missionário, eu entendi que eu deveria ser ajuda. Deveria ser ajuda a entender, porque as nossas filhas eram pequenas, né? E decidimos os dois juntos de que eu me dedicasse. Eu disse, olha, Suero, faz o seguinte, tu, né, estuda. Então, foi no campo missionário que ele tirou o título de psicólogo, de bastante... Porque não tínhamos o que fazer. Era do zero, foi do zero tudo, e a gente não tinha irmãos para cuidar. Então, olha, eu fico com as meninas, eu queria também estudar, né, nessa época, e não ia dar, os dois estudando. Tanto pelo dinheiro, como para não deixar as meninas com quem vamos deixar. E eu decidi cuidar dessa área, de ser a esposa, casa, que a Bíblia diz, porque eu ajudando, sendo a esposa que dê a paz, que edifique o lar, ele vai trabalhar mais tranquilo, ele vai servir ao Senhor, ele vai orar com tranquilidade, ele vai fazer a obra do Senhor, igualmente cuidando das nossas filhas. Teríamos menos peso, imagine eu abandonar minhas filhas, eu entender que ia ser totalmente difícil. Então entendemos, então eu me dediquei a cuidar das minhas filhas, a aprender, a ensinar as irmãs, inclusive, a ter um lar, né, edificado, e ele se dedicou a preparar-se. Teologia, terminar a teologia, estudar psicologia, também fez o último, que foi o... eu trabalhei lá no Equador e no Peru. Bem, no Equador era um frenesi, era muito trabalho, não é? Nós trabalhávamos, dirigíamos uma editora, não é? Tínhamos um programa na televisão, não com o talento de vocês aqui, mas eu fazia todos os domingos um programa de 1 hora na televisão da cidade, e ademais eram mais de 20 obras. Então, conciliar tudo isso muito no Pará, não é? E Rebeca era a típica moça calada da igreja.
mas era de oração. Era calada, mas era de oração. Entendia os mistérios de Deus. E quando chegamos no Peru, pois nós desaceleramos de 100 para 20. Sobrava, o que eu mais tinha era tempo. Porque no Peru nós não conhecíamos absolutamente ninguém. Então começamos pelas ruas da cidade, o espanhol totalmente diferente do Equador. A forma de falar, eles falam diferente, eles falam muito rápido. E a gente não entendia, apesar de termos passado 6 anos no Equador. Então eu disse, sabe uma coisa, Rebeca? Olha, nós não temos muitos recursos para pagar a universidade dos dois. O que é que tu achas? E por isso que eu estava brincando essa semana, dizendo que eu acho que nos meus títulos devia ter o nome dela também do lado, sabe? Porque grande cooperadora. Eu devo a ela. Tá. Nós só tínhamos condições de pagar uma universidade. Ela disse, não, fique tranquilo, eu cuido das meninas e você vai estudar. Né? A ideia primária era que depois ela fosse estudar. Mas quando eu terminei de estudar, a obra já tinha crescido. As meninas também já tinham crescido. E ela, já envolvida em tudo que Deus tinha nos dado ali no campo missionário, já não podia mais estudar, já não temos tempo de estudar. Deixa eu aproveitar essa oportunidade para perguntar a vocês, né? Voltar um pouco no tempo. Como vocês se conheceram? Fala pra gente aí, pastor Assuero e irmã Rebeca. Como foi esse momento, né? Porque bate na gente a curiosidade, a gente precisa saber como foi. Brincando, eu digo, a minha versão ou a dela, né? Eu queria ouvir ambos, eu gosto disso. Vai lá, conta tudo. Tá aí a foto do casal, né? Conta, irmã Rebeca, como foi que vocês se conheceram? Vai deixar a versão a dela, né? Vamos ver a dela. Deixa eu relembrar tudo de novo. Bem, conhecer o meu esposo foi algo maravilhoso. Eu agradeço a Deus. Como eu não estava dizendo que passei um período, o Senhor colocou no meu coração, tinha mais ou menos 17 anos, de orar pelo meu futuro esposo. E eu comecei a orar e pedir ao Senhor, meu futuro esposo. E eu fiz uma campanha de oração. Chamei uma cunhada minha, que hoje é minha cunhada, né? Uma amiga minha, para orar comigo. E ela se uniu para também pedir pelo seu futuro esposo, nesse mesmo propósito. E eu dizia, vamos orar. Olha, a gente precisa, e veja como está o mundo. Veja como está a situação de encontrar um homem temente a Deus, um servo do Senhor. Vamos orar, precisamos orar. E a gente fez uma campanha de oração e ia todos os dias para um círculo de oração diferente. E quando não tinha, a gente orava no nosso quarto. E eu não sabia que no transcurso desse tempo, que ele me conta quando foi, que ele foi transferido de Sítio Canaã para a minha cidade, para o meu bairro, por aí perto. E a dirigente de ciclo de oração da terceira etapa, que é onde ele começou a dirigir, ela era a mãe do meu cunhado. E ele dizia, olha, tu precisa conhecer o pastor da minha igreja, tu precisa de um esposo. Aí eu disse, não me aperrei. E ele começava a me chatear com isso, porque eu ainda não tinha namorado. Aí eu disse, sabe o quê? Eu vou visitar essa igreja. Por curiosa. Quem é esse futuro? Atrelou o propósito, quem é esse pastor? Né? A curiosidade, né? E fui. Era o aniversário do ciclo de oração. E eu chego e no púlpito só tinha irmãos idosos. Eu disse, quem será esse pastor solteiro? Isso já era em Rio Doce, terceira etapa. Terceira né? etapa. Muito bem. Rio Doce, Olinda, Pernambuco, terceira etapa. Era. É para localizar os irmãos aqui. Eu fazia parte ainda de uma igreja, né? Eu fazia parte de Rio Doce Coab, do Campo do Recife, mas fui visitar esse ciclo de oração. E eu encontrei no púlpito bastantes irmãos idosos. Eu disse, um pastor solteiro, mas, meu Deus, quem será? Ele não havia chegado, né? Não tinha chegado. E na hora da oração, eu abro o olho, ele está entrando com a mãe e o pai, a irmã Noêmia e o pastor Versosa. Aí eu olho assim, de ladinho, assim, ele entra. Aí eu disse, será este? Quando ele se senta no púlpito, eu disse, o homem mais lindo do mundo que eu tenho visto. Foi verdade. E foi amor à primeira vista. Olha aí, né? tá vendo? E ele se senta e começa a dirigir o culto. E aí termina o culto e ele vem falar conosco. Estava eu e meu cunhado já me aperreando, né? Me catucando assim, dizendo, lá vem ele, lá vem ele. Eu disse, não me aperrei. E ele chega e vem justamente falar conosco, querer saber quem era. E o meu cunhado se apresenta dizendo que é o filho da dirigente, ela é minha cunhada, tudo. E ele nos convida para um culto. Então, foi a partir daí que nós começamos a conversar. Foi. Depois disso aí, acontece que perdemos a comunicação.
Já não fui mais para sua igreja. Passamos um período, me esqueci dele, ele se esqueceu de mim. Só que depois disso, uma irmã que trabalhava em casa e fazia parte daí, ela dizia, Rebeca, eu preciso de algo. Eu me esqueci o que ela queria, mas ela queria que eu levasse para a igreja. E eu me lembrei de novo dele e fui levar esse bendito... Item, né? Deus já estava preparando de novo o nosso reencontro, né? E ela disse, me leva... E é Santa Ceia amanhã. Então, se eu vou. E da porta... Eu falo com ele, que ele está no púlpito, e falo assim com ele, assim, e entrego e vou embora. E chega uma criancinha e disse, irmã, o pastor quer o seu número. Olhei assim para ele, pastor, mandou um mensageiro mirim, né? Aí eu, tá bom, dou o número, vou para casa, corro e fico do lado do telefone. Já sabendo que ele ia ligar. Fiquei lá de lado do telefone, esperando. E o telefone liga. Que era o telefone residencial, era, né? Residencial. Isso, fixo. Era. E fico do lado do telefone já esperando a ligação dele, né? Aí ele liga. Aí ele diz, alô, quero agradecer a sua visita. Com a voz dele de locutor, essa voz bonita. Né? Postada. quero agradecer a sua visita. E a partir desse dia, todos os dias ele ligava para mim, depois do culto. Aí teve um dia que ele ligou, falou comigo e disse assim, depois de muito tempo conversando, ele ainda não tinha ido à minha casa. Ele disse assim, olha, você tem chamada para ser esposa de pastor? Aí eu falei algo que até hoje ele não me perdoa. Eu bastante... Para mim foi algo muito inesperado, né? Inesperado. Aí eu... Na sua igreja não tem moças, não? Porque a igreja dele, Jesus me perdoe, a igreja dele era muito jovem, tinha bastante moças, bastante... E eu não entendia. O meu medo era que um jovem solteiro ainda... Aí, na sua igreja não tem tantas moças, não tem moças, ele, tá certo. E nunca mais voltou a ligar. Esse dia foi o dia que ele se ofendeu, e claro, né? E nunca mais voltou a ligar para mim. Passaram os dias e eu disse, ai meu Deus, eu acho que eu já amo esse homem, porque eu não consigo parar de pensar nele. Já começou a sentir falta, né? Depois de 3 dias eu vou no trabalho dele, ele trabalhava... Na CPAD. Era. E eu disse, eu estou precisando de um... Que era que eu inventei a história? Foi um cartão. Foi um CD, ou foi um cartão de aniversário. Eu inventei a história para dizer o que eu ia fazer. E fui lá. Oi, tudo bom, tudo bom. Falei com ele de novo, a gente começou de novo a conversa, voltou de novo a conversar comigo. Quase que eu perdi a bênção, tá vendo? E o senhor, pastor, como é que foi nesse processo aí? Ela contou a versão dela, né? Mas dentro desse processo aí, conta pra gente a graça, né? De vocês se conhecer. E ambos, você vê que o trabalho de Deus ele é maravilhoso, né, pastor? A chama missionária na vida da irmã Rebeca, ainda jovem, o cuidado. E muitos jovens estão nos assistindo em casa, né? Essa experiência de vida, com certeza, vai reverberar para os tais. Porque é preciso orar, né, esperar em Deus, para que Deus mostre ali, né, principalmente no casamento. Mas você vê a chama missionária no coração da irmã, ao mesmo tempo em sua vida, já lhe chamando, vocacionando para a obra. Mas eu quero ouvir do senhor, como é que foi isso, pastor, esse inteirinho, esse processo com a irmã? Tudo isso que ela falou. E realmente foi num momento bastante difícil, né, que eu estava já dirigindo, era o segundo grupo de igrejas, primeiro Sítio Canaã, não é? E agora... Terceira etapa, havia outra congregação que ficava na rua 113. Então, como ela mencionou, na igreja havia muitas jovens, muitas moças, muitos rapazes. Para então, era uma das maiores igrejas da nossa convenção, porque havia sido um supermercado, a igreja comprou e me colocou lá. Deus abençoou e fez crescer, e eu ficava todos os dias orando, clamando, dizendo Jesus, e quando vai aparecer, né? Então teve esse primeiro evento, que ela foi para o círculo de oração. Inclusive, depois de terminar o círculo de oração, como ela disse, eu me aproximei e lhe fiz uma pergunta. Irmã, você tem chamada para missão? Essa foi a pergunta que eu fiz.
E ela deu um rotundo, um enfático sim, tenho. Eu disse, então começamos bem. E aí eu a convidei para ir para uma consagração, era um feriado, e ela foi com a mãe dela. E depois do culto, eu disse, vou atender os irmãos, e ela desapareceu, foi para casa. Eu disse, certamente ela não queria, então passaram-se alguns meses. Por ser um obreiro solteiro, um presbítero solteiro, eu guardava muito mais cuidado que um solteiro comum. Sim. Então eu nunca me aproximava assim com facilidade de uma moça. Eu Não andava com nenhuma moça no carro. Toda essa prudência, né, pastor? Nunca pedi um número a uma moça. Ela foi a única e a primeira e a única. Não é? Então, quando eu a encontrei, eu disse, não, essa moça é diferente. E aí ela apareceu numa Santa Ceia e ficou na porta, porque, segundo ela, e aí é onde há uma pequena discrepância na versão, porque, segundo ela, era para entregar um objeto. Olha aí. E no meu conceito era para me ver. Né? E aí ela ficou em pé na porta e eu disse, não, rapaz, agora, essa moça aqui de novo. Que lindo, pastor. E aí mandei o menino pegar o número dela e aí... Essa foto que apareceu anteriormente, eu coloquei a equipe na estreita ali. Isso foi em que momento? Isso aí foi no nosso noivado. Nosso noivado. Eu tinha 20, ele tinha 23. Isso aí foi exatamente no mês de outubro de 2013. 2013. É isso? Tudo bem? 13. Casamos em 2003, não? 2003. Não, 2003. 2003. Então foi o momento do noivado de vocês. Do noivado. Muito bem, glória a Deus. Meus amados irmãos, irmã Rebeca, me perdoe. Sim, não, eu só queria agradecer, ser muito agradecida à minha sogra. Nesse evento do nosso encontro, foi que quando a gente começou a se ver e a se encontrar, ainda não tinha aceitado namorar com ele. A irmã Noêmia, o pastor Versosa, dizia, ela não quer nada contigo, porque ela não te dá bola. Aí... A Rebeca era muito séria, sempre foi muito séria. Mas a irmã Noêmia... Tímida, né? Reservada. E a irmã Noêmia, não diga isso. Eu via, quando ele ia embora, ela olhava assim, de ladinho assim, e olhava. Sempre essa sensibilidade feminina, né, pastor? Era. Foi. Aí eu quero agradecer a irmã Noêmia. Eu acho que isso é interessante ela ter tocado nesse assunto, porque o conselho dos pais que temem ao Senhor é vital. Então eu sempre tomava em consideração a opinião deles. Dizia, pai, e aí? Mãe, e aí, né? Tá difícil, rapaz, eu acho que ela não tá afim de você, não. Né? E já a mãe dizia, não, ela é uma moça de Deus. Ela tem futuro, viu? É uma moça muito prudente. Tá aí, né? A lição, os exemplos de vida do nosso casal missionário ali no Peru, o pastor Assuero Chagas e a sua esposa, a irmã Rebeca Chagas. Eu quero aqui pedir um breve intervalo, não sai daí, né? E vamos voltar aqui para o próximo bloco, onde vamos falar de maneira mais específica da chamada de Deus na vida do casal e como foi esse início aí dessa chamada e esse processo de Deus em sua vida. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Queridos, de volta aqui ao segundo bloco do nosso podcast Arca Missionária, especial alusivo aos 50 anos de missões da nossa IEADALP, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima. E hoje o foco está na nossa obra missionária em Peru, no Peru. E estamos com o nosso missionário, o pastor Assuero Chagas, e a sua esposa missionária, Rebeca Chagas, que estão aqui relatando um pouco da sua história de vida e também da obra missionária em suas vidas e no Peru. Pastor
Eu queria já adentrar com relação a essa chamada de vocês de forma específica para o campo missionário. Como foi que isso aconteceu? Houve alguma profecia, alguma revelação? Qual foi a condução de Deus na vida de vocês com relação ao momento para ir para o campo missionário? Como foi isso? Nós estávamos já trabalhando em Catende. O pastor Isaac me havia enviado para abrir a obra da nossa igreja de Abreu Lima naquela cidade. Saí de terceira etapa e fui para Catende. Ainda solteiro, fui dirigir aquele trabalho. Deus abençoou, né? Apesar de que ficamos pouco tempo ali, né? Eu já tinha a Rebeca como minha noiva quando fui para Catende, né? Mais ou menos já éramos noivos. Catende, cidade da Mata Sul do estado de Pernambuco. Exatamente. Perfeito. Aí, passando escada, Catende. Então, o pastor Roberto, ele já presidia a igreja. Pouco mais de 6 meses, ele substituiu o pastor Isaac, que havia sido jubilado, e viajou para o Equador. Lá, Deus falou com ele. Ele me contou que estava numa reunião e o Espírito Santo lhe disse: olha, a pessoa que tem que vir para para o Equador é a Suero. Aí ele me liga: Suero, pastor Roberto, meu pastor, pai do Senhor, diga que posso servi-lo. E ele disse: mas você está preparado para vir para o Equador? Você aceita? Ai, meu Jesus amado. A única surpresa foi o tempo. Eu não esperava que ia ser tão rápido, né? Porque nós tínhamos, para então, já 7 meses de casados. 7 meses. Recém-casados. Recém-casados, não é? Graças a Deus estávamos ali em Catende fazendo a obra do Senhor, eu e ela. E eu esperava, sim, eu tinha convicção plena, nunca duvidei da chamada para o campo de missões, porém, não tão cedo. Apesar de que eu já tinha me habituado com as muitas profecias, onde eu chegava, em qualquer círculo de oração, em qualquer vigília, o Senhor falava: eu te levarei para o outro lado, eu farei grandes coisas. Sempre confirmando, reafirmando. Em todo momento. E graças a Deus, como já mencionamos, eu e Rebeca gostávamos muito de oração e gostamos mais ainda. Fomos gerados neste ambiente de buscar ao Senhor e, consequentemente, nós ouvíamos muitas revelações e profecias que Deus ele nos dava sobre este fato. Então, nós fomos enviados no dia... As datas às vezes me falham. Foi em novembro de 2004. 2004. Né? Nós nos casamos em março e em novembro... Já estavam com as malas indo para o Equador. Vocês foram para onde, Rebeca, no Equador? A gente passou 2 meses de adaptação na casa dos missionários, né, que estavam lá primeiro que nós, na cidade de Santo Domingos. Santo Domingos. Foi. E daí a gente passou 2 meses para adaptar a língua, os costumes, todos. Daí a gente foi para Riobamba. Riobamba. Que já é uma cidade fria, nevada. Não caía neve, mas a gente via as neves muito perto. E a altitude também era alta e ficamos lá. Agora só Jesus e a gente para adaptar-nos, para envolver. A igreja já era formada, já tinha irmãos e foi um desafio totalmente diferente, porque no Peru era do zero, né? Lá já tinha uma igreja estruturada, né, pastor? No Equador, né? Sim. A nossa igreja, ela já tinha, antes de vocês serem enviados, um trabalho missionário. E como foi, pastor, esse processo a irmã Rebeca falou, grande prioridade, sobre a questão do desafio de já ter uma igreja, a questão do clima, né, do idioma. E como foi lidar com isso, pastor? Vocês recém-casados, chegando como missionários em uma terra até então desconhecida, né? Como foi, pastor? Deus foi muito bom, foi muito misericordioso conosco, porque nós fomos muito bem recebidos. Pastor Marcos, irmã Esté, que dirigiam aquela obra no Equador, nos receberam carinhosamente na sua casa. Passamos 2 meses e fomos para Riobamba. Né? E ali, eu acho que o calor da chamada, o fervor, a emoção, né? A alegria, para a gente não havia dificuldade. O frio estava bom, não era, Rebeca? O idioma aprendemos rapidamente.
Deus abençoou a obra. Em 2007, para você ter um exemplo, 2 anos que nós chegamos, batizamos nas águas 40 irmãos. Foi um batismo assim maravilhoso. Em Santo Domingo também fizemos vários ar livres, né? Várias concentrações, apesar de termos ficado apenas 2 meses, mas tudo era bonito, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, as provas vinham, as lutas. E com o nascimento das nossas 3 filhas, nós nos apegamos bastante aí com a Noemi, país. A Dalet e a Dassa. Eu não sei né? se a ordem está certa. A primeira. Noemi, Dalet e Adassa. A primeira. Noemi, Noemi, aí a Dalet e a Dassa. e a Dassa. Todas nasceram no campo missionário no Equador. Exatamente. São equatorianas, missionárias. Estão conosco aqui no estúdio, assistindo, né? Vendo. E como foi esse... Claro, o senhor falou aqui que... Eu acho que foi mais difícil, me perdoe. Sem vontade, pastor. Eu acho que foi mais difícil sair do Equador que Para sair o do Peru. Brasil. Ah, sim. Né? Porque nós já estávamos adaptados, Claro. era um ritmo bastante acelerado, e aí Estávamos no Peru foi bastante totalmente envolvidos diferente. já, né? Quanto nós tempo temos- vocês passaram no Equador? 6 anos. 6 5 anos e 11 meses, para ser mais exato. Aí o nascimento das crianças, das meninas, esse processo já de envolvimento na obra, né? Eu já pensei que ia ficar velhinha aí. Pelo menos, né? E aí, para ser mãe de primeira, foi muito difícil, né? E como foi esse processo da ida, né? Saída do Equador para o Peru? Aí eu pergunto, houve alguma profecia, algo da parte de Deus relacionada a vocês, ou as circunstâncias levaram a... Eu digo que eu acho que eu sou um dos missionários mais privilegiados que eu conheço. Né? O pastor Roberto, talvez muitos não tiveram a oportunidade de ser, obviamente, missionários com ele, é um grande visionário, né? Um homem que eu louvo a Deus pela vida dele todos os dias. Eu digo isso sem demagogia, porque quando ele percebeu que estava demais no Equador vários missionários, né? Ele disse, por que não abrirmos outra frente? Por que não abrirmos outra história aqui na América do Sul? Né? Porque, inicialmente, nós concentramos esforços, e quando eu digo nós, eu falo como igreja, né? No Equador. A Abreu Lima estava relacionada, toda a gestão do pastor Isaac, predominantemente no Equador. Tivemos na Austrália, tivemos em outras regiões, mas era ali o centro missionário, né? missionário da nossa igreja. Então ele disse, não, nós precisamos ampliar. Expandir, né? Alcançar outras nações. Veja o que ele me fez. Ele disse, Assuero, olha, tu fazes o seguinte, eu acho que o teu tempo aqui chegou, no Equador, e entra em oração, e onde o Senhor te mostra, eu te envio. É atípico, me deu essa... Mais uma vez atípico, né? Então eu passei 2 anos orando, dizendo, Jesus, humanamente nós já estávamos adaptados no Equador. Sim. E não queríamos sair, mas sabíamos que precisávamos sair, era uma chamada. Então, entre o comunicado do presidente com relação à vontade dele expandir e ir para outro país, 2 anos 2 até? anos. 2 anos. Estamos falando de 2008 e nós só fomos 2010. em 2010. Então, eu precisava do Senhor uma confirmação para onde nós íamos. Eu precisava ter essa certeza. Porque eu já não podia dizer, foi o pastor que me enviou para esse país, senão ele me respaldou, ele me enviou confiando na chamada que Deus me revelou. A responsabilidade estava sobre os seus ombros, né, pastor? Então, o Senhor me mostrou. Eu tive uma visão que eu chegava no Peru, certo? E uma das pistas é uma região muito desértica. Em Lima é uma cidade desértica, é a 2ª maior cidade desértica do mundo depois do Cairo, Egito. Para ter uma ideia, o índice pluviométrico de Pernambuco, de Recife, é 900 e alguma coisa, lá é 15. Então, chove muito pouco. Não, praticamente não chove. É uma não garoazinha que cai, que molha a pista, uma vez ou 2 vezes por ano. De fato, a última chuva que nós enfrentamos lá foi em 2017, a cidade quase se acaba, porque não tem estrutura para chuva, para suportar a chuva. Nos centros comerciais, os shoppings, as escadas rolantes são ao ar livre, porque não molha. Não chove. Já? Então eu chegava nessa pista enorme que tem na entrada de Lima,
e tudo deserto, tudo muito areia nessa Árido. visão que o Senhor me dá. E eu vi uma senhora lavando roupa e um senhor de gravata com a Bíblia na mão do outro lado da pista dizendo: missionário, ajude o Peru. Através da Macedônia, mas né? claro, impossível. Então eu disse: não, o lugar é o Peru. Viemos a Abreu e Lima, nos reunimos com o pastor Roberto. Pastor Roberto, olha, o Senhor me mostrou o Peru. Estou na sua dependência, a decisão está nas suas mãos. Se o Senhor me disser para outro lugar, eu obedecerei. Porém, foi assim: não, Assuero, se o Senhor lhe mostrou para o Peru, será. Você vê a visão do pastor e a humildade, né? A dependência de, não, se Deus mostrou, é o local que vocês irão, né? Levar o ID. E a senhora como entende esse contexto, irmã Rebeca? Esses 2 anos, o momento a qual o pastor viu a revelação de Deus, a vinda de vocês para cá para conversar com o pastor, expor essa orientação, eu digo, do Espírito Santo, né? Como foi esse processo da senhora, né? Porque sempre a mulher, ela com certeza, ela tem uma visão diferente da nossa, tem a questão da sensibilidade. Como a senhora entendeu tudo isso? Bem, eu digo isso a todas as esposas, né, que nós devemos sempre colocar em oração e nunca dar nossas opiniões se não for em oração, né? E eu entendia que toda decisão que meu esposo fazia, eu dizia: Senhor, sejas tu tomando a decisão, porque se é para o bem, quem vai ser beneficiado não vai ser somente ele, eu e as nossas filhas. E se ele toma alguma decisão precipitadamente, todos nós vamos ser afetados. Pois é. Então, eu sempre em oração, e o que o Senhor diga, Senhor, o que tu, Senhor, orientes o meu esposo, eu estarei seguindo, né, ao meu esposo, acompanhando, apoiando em oração e não me reclamando, né, se queixando, querendo voltar. Não, sempre colocando em oração e dizendo ao Senhor que oriente o servo do Senhor. Claro que para mim foi totalmente diferente, inclusive o clima, as pessoas são diferentes, a cultura, a comida, o que tinha, não tinha lá, e como eu vou preparar uma galinha, como vou dar o leite da minha filha. Quando nós chegamos... E já eram 3, né? Já eram 3. A menorzinha tomava ainda leite na mamadeira, e para chegar lá no Peru, eu cheguei, onde é que eu vou encontrar o leite? E lá é curioso que os leites são em latinhas, assim, todos os leites... 1 litro em uma latinha pequenininha, que eles têm um leite evaporado. É como um soro. Sim, sim. Eu disse: quantas latinhas? E eu disse: la leite para ninho. Aí me indicava, eu dizia: qual desses leites vai ser para minha filha, uma criança de 1 ano? Será que vou estar dando leite bom, o leite correto? E sem falar dos costumes de lá, né, do relacionamento entre irmãos. Para mim foi difícil o clima, não chove, se totalmente afetou. Meu esposo e minha filha tinham asma, afetou a asma. Minha filha ia ser socorrida quase todos os dias, ia para emergência. E nós fizemos um compromisso com o Senhor. Meu esposo chegou e disse: olha, a gente está levando ela muito para a emergência. Vamos fazer um compromisso com o Senhor. E sentamos na cama. Eu lembro que ele disse: senta aqui comigo e vamos orar com fé. E vamos dizer: Senhor, a partir de hoje, tu serás o nosso médico, cura nossas filhas. E sentamos, e não é que o Senhor escutou a oração, mas nunca a gente levou nossa filha para a emergência. Milagre, né, pastor? Um milagre, já um milagre, né? Um milagre. Já um milagre. Imagina você num lugar desconhecido, num povo que não nos conhece, levando nossa filha para hospitais, para a emergência. Foi muito difícil, mas o Senhor cuidou de nós. Até hoje, nossos filhos e nós não entramos em nenhuma emergência. Glória a Deus. O Senhor foi o nosso médico. É porque nós gastávamos muito dinheiro do que não tínhamos lá nos planos de saúde. Já estávamos cansados, vendo a nossa filha sofrer. E nos surgiu uma fé, Deus me encheu do seu espírito. Nos sentamos na cama, pegamos a mão assim um do outro: Rebeca, vamos clamar a Deus. Eu não levarei mais a nossa filha para o médico. Se tu estás de acordo, esse dinheiro que a gente gasta, a gente vai investir na obra, mas eu não levarei mais para o médico. Deus fará a sua vontade. E oramos com fé, fomos às lágrimas, sentimos a confirmação do Senhor. Isso, será que estamos falando de 10 anos?
aproximadamente. E de lá para cá, nós em oração dizíamos: Senhor, se tu estás de acordo, tu serás o médico da nossa família. Tu serás o nosso especialista em todas as áreas. E há 10 anos não vamos para o médico. Não tenho nada contra médico, mas se nós não precisamos, e quando há, aqui mesmo, nesses últimos dias, nossa filha mais velha teve uma alergia, alguma coisa que deve ter comido e que na pele. Não se preocupe, dobra aqui os seus joelhos, oramos e a alergia foi em poucos minutos, sem remédio, sem nada. Então a gente continua. Agora, o que eu queria assim dar uma pincelada aí é que eu pedi demais à minha esposa. Se não fosse uma moça chamada por Deus, né, ela não teria suportado. No suelo, não conversar muito, tenho um costume de conversar muito com ela sobre isso, porque eu acho que é um pouco difícil de digerir o fato de ter casado comigo, mudou a vida dela. Ela tinha uma vida bastante cômoda lá na casa dos pais. O pai tinha trabalhado em banco, com casa, com chácara. Confortável, né? Confortável. E eu disse: olha, tu queres casar comigo? Eu não tenho nada. Vamos para Catende. Eu estou morando lá. E foi curioso, porque começamos assim, a caixa do fogão foi a nossa mesa, ela forrou toda feliz, colocou umas flores assim. Coisa impressionante. E Deus é grande, né, pastor? Deus e é aí grande. eu pedi a ela que fosse para Catende, depois eu pedi a ela que fôssemos para o Equador, depois eu pedi a ela que fôssemos para o Peru. Então eu via o sofrimento dela. Ela não expressava, ela me poupou de muita dor nesse sentido, mas eu via que o processo de adaptação era exigente, era um processo bastante complicado, complexo. Mas, como ela disse, ela nunca pediu para voltar, sempre foi muito valente, né? Eu acho que houve momentos em que eu fraquejei e ela não. Isso que é importante, né, irmã Rebeca? A figura de uma mulher resiliente, uma mulher prudente, uma mulher sábia, que ajuda muito o esposo, o marido, principalmente nessas questões também, né, de ministério, de obra missionária. Isso é fundamental, né, irmã Rebeca? Agradeço muito, porque eu aprendi tudo que eu sei foi pelo meu esposo. Então, como o senhor sabe, ele já trabalhava na igreja, já dirigia criança, adolescentes, jovens. Ele me dizia: olha, assim que educa as meninas, vá por esse caminho. E eu sempre buscando ser obediente, né, submissa, porque a bênção vem não só para ele, né, nem para um só. Os dois, vai família, a né? família completa, família. Né, o que é a obediência, assim. Então, eu agradeço a Deus também, porque tudo o que eu posso dizer assim que o Senhor tem dado graça é por graças a Deus e também a ajuda dele. Foi muito importante, viu? Me ensinou. Eu acho que muitas esposas, às vezes, elas não percebem é que se elas são casadas com um irmão que teme ao Senhor, um homem de Deus, um servo do Senhor, não importa se ele tem ou não cargo ministerial, mas seja um crente convertido, um homem de Deus, a prosperidade dele é a prosperidade de toda a família. É a prosperidade dela. Não é? Então, os sacrifícios que uma mulher sábia ela faz em função do seu esposo, da sua família, vai resultar em benefícios, sobretudo para ela. E graças a Deus, ela tomou essa bandeira e Deus nos tem abençoado, sobretudo por isso. Segurou a mão no arado, né, pastor? Eu sempre dizia ao Senhor, eu admiro as mulheres que pregam, eu admiro muito as mulheres que têm esse protagonismo, né, na igreja. Meus parabéns, eu aplaudo o esforço delas. Porém, eu sempre pedi ao Senhor, mais que uma pregadora, uma mulher sábia, uma mulher que edificasse, que me ajudasse. E Jesus teve misericórdia de mim. Eu não sou pregadora. Ô, irmã Rebeca e o pastor Assuero, já 2013 e 14 chegaram no Peru, isso me ajuda? 2010. Como foi esse processo lá, do início do campo de missões, da obra missionária no Peru? Do Equador para o Peru, vocês chegaram em que ano? 2004. 2004 chegamos no Equador. No Equador. Aí saíram para o Peru? 2010. 2010. Sim. Então foram 6 anos no Equador
2010, chegando no Peru. Como foi esse início missionário no Peru? Olha, eu resumiria, sem usar de hipérbole, eu resumiria com uma palavra: sofrimento. Acho que eu sofri muito no Peru, meu Deus do céu, não gosto nem de lembrar. O início é muito difícil, né, pastor? Porque foi tudo... Aí tem algumas fotos. Aí já nos primeiros cultos. Esse aí foi o primeiro culto. Primeiro culto aí no Peru. Então, a grande diferença do Peru para o Equador era a estrutura que era absolutamente não zero. inexistente. Então, todo o cuidado que desfrutamos lá no Equador, nós não tivemos no Peru. Então, no Peru era aí as meninas, né? Uhum. Eu pedi para voltar um pouco a foto lá. Identifique, por favor, pastor. A Daça, ela aprendeu a caminhar no Peru. A mais nova, né? A mais nova. A do meio... Dalet. E a Noemi já não lembram do Equador. Aqui tinha 13, né? Não lembro. Aqui tinha 5 anos e aqui tinha 3. E fomos para lá. E os irmãos podem ver que era tudo muito simples. Com as cadeiras, um púlpitozinho de vidro e uma cortina. Não tinha mais. Praticamente esse era o coral das crianças. O coral das crianças. Então, olha aí. As integrantes do coral das crianças. Foi muito difícil, porque não conhecíamos ninguém. De maneira inusitada, a cultura era muito diferente do Equador. São países vizinhos, porém... distintos. Díspares, muito distintos. E nós tivemos que nos adaptar à cultura, ao idioma outra vez, sem esse calor humano. E foi muito difícil. Foi um sofrimento muito grande. Mas, ademais, as características muito peculiares da cultura peruana que fazem do Peru um país único. É um país muito difícil de interpretar, fazer a leitura do país, tentar entender a idiosincrasia do povo. Foi muito difícil. Vou contar 2 exemplos. Um exemplo simples. O peruano ele tem como parte elementar da cultura, né, intangível do país a culinária. Eles levam muito a sério. A comida para eles é quase uma religião. Sagrada, né? Sagrada, é uma coisa assim que eles valorizam muito. Não por casualidade, é uma das mais respeitadas do mundo. Né? A culinária peruana eles levam muito a sério, muito a sério. Inclusive, pode-se gerar situações um pouco delicadas se não soubermos lidar com essas questões. Com a questão da comida. Então, e ninguém nunca nos ensinou isso. Fomos descobrindo sozinhos. Aos trancos e barrancos, né? Muitos trancos e muitos barrancos. Olha aí. Mas foi também uma aventura. Não deixou de ter a sua parte interessante. O mais interessante é que quando a gente fala com os irmãos, isso que a gente descobriu deles, nós não pensávamos que éramos assim. Para ele é o comum, né? Para ele é o comum, e não se davam conta. Então eles têm regras para tudo. Regras. Eles têm que obedecer certos protocolos que para nós não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, né? Outro exemplozinho é depois que você termina a refeição, você tem que agradecer a todos os que estão, a quem preparou. Você não pode se levantar sem dizer graças, 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 graças. E não tem o costume de você se servir. Eles já trazem o prato servido. A sua Pronto. Quantidade, a sua quantidade que você vai comer. Você não escolhe nada. Aí você tem que agradecer, pois o prato de comida que você recebeu. Muito obrigada, graças. Os filhos, as mães, os familiares dentro da casa, não importa qual seja o dia, qual seja a refeição, todo o processo de agradecimento. Vamos lá. Dentro desse contexto de cultura diferente, né, o modo de vivência diferente, língua, clima, quais foram as estratégias que Deus deu a vocês, ao casal missionário, no início dessa obra no Peru? Qual foi o caminho que Deus direcionou vocês? Olha, eu nunca fui muito, vamos dizer que, relacionado com os manuais de missiologia. Eu acho que os missiólogos têm feito um trabalho fantástico, uma coisa maravilhosa, mas eu sempre fui um ponto assim fora da curva, no sentido de que não sou muito maleável, muito versátil para algumas adaptações. Até a doutrina que nós
sustentamos no Peru é um pouco mais conservadora, não é? Com relação aos usos, com relação aos costumes, com relação à prática diária da doutrina. Então, isso também foi, de certa forma, uma dificuldade que nós enfrentamos. Agora, a oração foi a que me ajudou, porque o Peru é um país muito, vamos dizer, submergido no que é a feitiçaria. É algo muito comum para a cultura peruana. Então, inclusive em algumas regiões, quando ouvimos que a mãe levou o filho ao médico, é um eufemismo para dirigir-se ao bruxo da região. Então, fui levar o meu filho ao médico, que na realidade não é o médico, é o bruxo. É o curandeiro. É o curandeiro, é o xamã. Xamã. Então, eles têm essa outra parte da cultura deles muito profundizada. Então, o peruano gosta muito de interpretar sonhos, o peruano ele gosta muito de visão. É muito místico. Ele é muito místico, muito supersticioso, ele tem essa coisa assim, não é? Eu disse, espera aí, então como é que a gente vai fazer frente a tudo isso, né? Como é que a gente vai? Oração. Se eles têm esse acesso ao mundo espiritual das trevas, então eu vou mostrar a ele como é o acesso ao mundo espiritual da luz admirável de Cristo. E isso nos ajudou bastante, porque sempre fomos de oração. A maioria dos irmãos que no princípio aceitaram Jesus foi por revelação, foi por orientação do Espírito Santo. Então, quantas vezes nós não estávamos de joelhos e o Senhor dizia, vai a tal lugar e prega a pessoa que aparecer lá, eu vou te mostrar quem é. Então, muitos irmãos, eles sabem disso e isso foi muito impactante para a gente, porque todos os que foram aceitando Jesus foram aceitando com muita convicção, com muita raiz, não é? Com muita firmeza e não se afastaram. Então, existiu nesse processo inicial uma ação sobrenatural de Deus, pastor? A 100%. A questão do sentido de revelações. Exatamente. Algumas coisas pontuais. De cada indivíduo, Deus se revelava para mostrar assim, eu sou o Senhor. Um Deus de milagre, né? Exatamente, que não tínhamos essa experiência no Equador, não havíamos tido essa experiência tão profundizada, muito menos aqui no Brasil. Não é claro que, obviamente, nós sabemos que, por sermos pentecostais, os dons espirituais e a orientação do Espírito Santo é onipresente em todo o trabalho evangelístico, né? Em todo o desenvolvimento da igreja. Agora, tomando como referência as 3 experiências, Brasil, Equador e Peru, o Peru foi muito mais para a gente. Então, um caso notável foi que nós estávamos de joelho orando e o Espírito Santo disse, olha, vai na Receita Federal, que lá se chama Superintendência Nacional de Tributos. Vai lá e pergunta como está a situação da igreja. Bem, eu sabia que estava bem, eu sabia que não precisava, mas lá? Se o senhor está mandando... Vamos lá, né, irmã Rebeca? Vamos lá. E chegando lá, a atendente que me atendeu, desculpa a redundância, ela não podia olhar para mim, ela estava estranhamente sem contato visual. E resultado, ela que, como quase todo peruano, trabalhava nessa questão da adivinhação, né? E supersticiosa, muito. Você dizia o que passava, É. né? Ela adivinhava, né? Sim. Conheceu. E ali Deus me deu uma estratégia, sempre em psicólogos, sua filha no psicólogo, ela no psicólogo. Eu disse, rapaz, você precisa conhecer uma nova terapia que nós estamos desenvolvendo aqui no Peru. Qual é a nova terapia? A teoterapia, né? Me veio assim na mente. Terapia do céu, de Deus. Essa aqui. Como é? Não, olha, vai em tal lugar, tal endereço, e a gente lhe orienta. Aceitou Jesus, a teoterapia era Jesus salva, cura e batiza. O Espírito Santo. Aceitou Aleluia. Jesus, é crente até hoje. Glória a Deus. É uma serva de Deus que nos tem ajudado muito, tem né? ajudado muito, é verdade. Secretária da igreja. O nome dela, irmã Rebeca? Manzeida. Zeida. E o mais interessante é que agora ela já tem como 9 anos na fé, ela agora ajuda e exorta os irmãos na rua, as pessoas, os familiares. Você não pode adivinhar, isso é adivinhação. E eu repreendo em nome de Jesus. Ela agora repreende. Vivendo o evangelho, vivendo ela a agora doutrina. Repreende. Pastor, o meu familiar estava adivinhando, eu fui repreender em nome de Jesus. E agora ela que repreende. Glória a Deus. Querido casal, eu vou parar um pouquinho aqui, um breve intervalo, eu preciso chamar o intervalo e a gente já volta falando dos frutos
atuais, como é que está a obra atualmente ali no Peru, o que Deus tem feito através de vocês, das suas filhas e de todos que compõem a nossa obra missionária ali em terras peruanas. Amém. Ok? Então, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Bem, queridos, de volta aqui ao nosso podcast Arca Missionária especial sobre os 50 anos de missões da nossa IEADALP. E o foco hoje é no Peru, a nossa obra missionária realizada pela família missionária, o pastor Assuero Chagas, a sua esposa, a irmã Rebeca, e as suas 3 filhas, Noemi, Adassa e Dalet. E vamos falar agora, nesse momento desse bloco, sobre os frutos, as congregações, os trabalhos que estão sendo realizados e constituídos para a glória de Deus naquele país. Pastor, conta um pouco como é que está a obra lá, os templos, como é que estão desenvolvidos os trabalhos. Graças a Deus estamos numa fase bastante abençoada, a obra está em crescimento. Louvamos a Deus porque foi o nosso desejo, conseguimos decifrar a cultura, conseguimos entender como trabalhar no Peru. Foi a parte mais complexa, durou 8 anos aproximadamente, e desde então o Senhor tem abençoado. E hoje eu acho que é um problema universal e que sempre existiu ao longo da história da igreja, obreiros. Há necessidade de obreiros. A obra é grande, nós temos apenas 5 congregações, entretanto, temos 14 pontos de pregação, muitos dos quais já poderiam ser congregações se nós tivéssemos obreiros. Então temos hoje atualmente 5 templos. 5 templos. O senhor pode citar para nós, pastor, por favor? Nós temos Los Olivos, que é a sede, que é um local alugado. Okay. Nós temos San Juan de Lurigancho, que é uma casa que foi uma parte doada para a igreja, de um irmão que nós ganhamos para Jesus. Temos Los Heraldos, né? Los Heraldos, que é Puente Pedra, que isso? fica no distrito de Puente Piedra. Nuevo Amanecer, que também fica no distrito de Puente Piedra. E Barranca, que já é uma província do departamento de Lima. E dessas 5, nós temos 2, que é Los Heraldos e Nuevo Amanecer, com templo próprio. Já são, na realidade, o 4º, porque foram construídos os provisórios e agora estamos construindo os definitivos. Terminamos Los Heraldos e agora estamos fazendo Novo Amanecer, que é tudo para a gente uma vitória assim que parece que construímos não sei quantos. Enquanto vocês falam, estão passando algumas imagens. Essa aí é onde, pastor? Los Heraldos. Los Heraldos, né? Muito bem, tá aí. Já percebe que é uma área muito desértica, não existe árvores, não existe vegetação nativa, salvo aquelas que são plantadas pelos moradores. O custo da água também é um custo bastante elevado e eles não gastam com o verde. E aí estávamos terminando a construção do templo em Los Heraldos. E os irmãos participam, né, pastor? Cooperam. Sim. Até uma irmã grávida veio ajudar também. Gestante, né, participando, né? Olha aqui. É uma igreja muito unida. Deus nos tem abençoado. Uma igreja com muita coinonia. Muita comunhão, né, pastor? Isso é fundamental no processo, né? Se dão as mãos, né? Em oração. Um povo muito unido, muito trabalhador. Aceita Jesus, entra no discipulado, vai logo para a campanha. A campanha, metade da igreja é integrante da campanha. É uma coisa linda, sai pela Gostam voz, de evangelizar? Gosto. Esse aqui, que local é esse, pastor? Aí já é Novo Amanecer. São zonas pobres de Lima, zonas de baixos recursos, que temos o privilégio de trabalhar aí. Os irmãos podem observar as colunas com 6 varilhas, com 6 barras de ferro. É porque, pastor, esse reforço na estrutura? No Peru, todos os dias tem tremores, né? Em Lima, eventualmente, nós vamos ver
tremores, que lá chamamos tremores, mas aqui conhecidos como terremotos. Então, por essa razão, é apenas para um piso, é apenas para uma estrutura de ferro para o teto muito todo esse leve. cuidado, né? Reforço. Entretanto, esse reforço deve se tomar em consideração. E é o que nós mais gastamos na estrutura de ferro, na base, nas sapatas, nos sapatos, e um gasto bastante significativo. Mas Deus tem nos ajudado. Esses irmãos aí tem mais engenheiro e arquiteto na igreja do que pedreiro. Todos envolvidos, né, pastor? Todos muito bom. Eu digo assim, eu estava contando o testemunho, Jesus é tão bom que eu só vou uma vez por semana para pagar os trabalhadores, e durante a semana os irmãos vão lá e ficam observando se está tudo conforme o plano. O outro desenhou, a outra vai e executa, e fica pastor, olha, passou aqui, é uma coisa assim que só Jesus pode fazer. Rebeca, como a senhora enxerga, o pastor falou que a coinonia, a comunhão dos irmãos, né? Ao mesmo tempo o envolvimento deles trabalhando na obra, na evangelização, pelo que eu entendi, o pastor falou, relatou que praticamente toda a igreja é envolvida no trabalho de evangelização. Então, é uma obra missionária, claro, partindo daqui de Abreu Lima para o Peru, e agora de vocês no Peru para os peruanos. Como a senhora enxerga tudo isso, irmã Rebeca? Olha, é uma bênção. Começar, nossas filhas ajudam muito. Né? Pelo menos a mais velha, a Noemi, ela já é professora das crianças, desde que tinha 12 anos. E um trabalho muito bonito está sendo feito, bastantes crianças. A outra é dirigente do grupo de louvor. As duas, todas ajudam. Então, os jovens, os irmãos veem que nós gostamos, que o pastor é animado nisso, e todos são envolvidos nesse mesmo sentimento, né? E é muito bonito, e é um povo que, quando a gente entende como trabalhar com eles, é um povo muito abençoado. Glória a Deus. Então, pela infinita misericórdia do Senhor, nós vemos a necessidade de trabalhar com revistas de escola dominical. Meu esposo escreve as revistas da escola dominical, imprime, e Jesus me deu a graça de escrever para crianças, né? Olha. Escrevi, já estou na terceira edição de escola dominical para criança, porque vendo a necessidade, o que eles precisam, aí eu fui pelos temas, né? A primeira revista foi Aprendendo com Jesus. Então, você via que as crianças precisavam aprender a ser humildes, a ser mansos, amar um ao outro. A segunda foi As Armas Espirituais, que é uma batalha ali, viu? E a terceira, a última agora, foi a que nós estamos trabalhando, a mais nova, foi sobre um plano perfeito. Plano perfeito. Então, as crianças estão sendo bastante desenvolvidas. Aí está um dos aniversários do Coral das Crianças, as Ovelhinhas de Jesus, e são bastantes crianças. Todos são envolvidos. Glória a Deus. O grupo infantil, os jovens, adolescentes, e trabalhamos também com refrigérios para eles, né? A gente dá o que é alimentação, os lanches, né? A gente convida as crianças para participar uma tarde. Todos, né? Organizados. Organizados, assim, a gente também faz com que as mães vejam a importância de trazer os seus filhos para a igreja, de trabalhar, e elas entenderam, e todas apoiam. Então, todos os ciclos de orações, um dos temas que nós oramos pelas crianças, pelos adolescentes e jovens, todos os ciclos de orações. E o Senhor está aumentando, né? Assim, o ciclo de oração, hoje temos mais de 30 irmãs, todas novas convertidas. E somente 2 faltam ser batizadas com o Espírito Santo. Somente 2. É algo e buscando, muito orando, né, buscando com lágrimas. Teve uma que demorou como 10 anos, não foi? A irmã Sara. Aí, como ela orava. Quando foi batizada, aí foi algo lindo. E ela dizia, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Falando em espanhol. Eu sou língua estranha e agora fala com mais emoção, prega a palavra. E vemos como Deus está fazendo. É maravilhoso ver esses resultados, né? Como é gratificante o sofrimento por um lado, mas maior é as vitórias que o Senhor nos dá. Os frutos, né, irmã? Melhor, é muito bonito. Pastor, a irmã falou que a questão do cuidado, eu percebo que o senhor falou que são 5 templos, 15 pontos de pregações, é isso? 14 extensões. E como é que funcionam esses trabalhos de evangelismo ali?
Explica para a gente. De fato, nós trabalhamos com a seguinte estratégia. No Peru, nós precisamos, com exceção de um dia, ter culto todos os dias. Então, nós temos culto todos os dias. Eu fico brincando que é doutrina todo dia. Doutrina na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Todos os dias os grupos formam, todos os dias eles têm oportunidade. Então, na terça e na quinta, na principal. Na terça... Em Los Olivos. Em Los Olivos. Ok. Né? E também na quarta, nos pontos de pregação. Quarta é dia de ponto de pregação. Então, todo mundo vai para um ponto de pregação. E quarta Ninguém também fica em é ciclo casa. de oração. Quarta, ciclo de oração. Durante o dia... Manhã e tarde. É bem parecido com aqui, né? Manhã e de tarde. E à noite, ponto de pregação. E na sexta-feira é escola do discipulado e campanha evangelizadora. Então, se reúnem, não evangelizamos no domingo à tarde, evangelizamos na sexta-feira à noite. É uma forma estratégica, né, pastor? Porque no domingo eles descansam. Ok. E na sexta-feira eles vão para a rua. Então, é melhor evangelizar no dia que eles estão na rua que tocar de porta em porta. Sim. Porque às vezes eles não gostam. Isso é teu, né? A cultura, a né? gente está descansando, vocês vêm aqui. A cultura, né? entendi. Então, eles são muito reservados. Igualmente a escola, não tem escola dominical no domingo, tem sábado no sábado de noite. à noite é a escola dominical. Né? Pela noite. Porque para eles, como a obra é o começo, ir 2 vezes num dia para a igreja, algo muito estranho. Muito estranho. Como assim? Então, percebi isso no começo. E sabe uma coisa, vai ter só um culto no domingo. À noite. E a escola dominical no sábado. E assim, Deus está abençoando. Tem feito, né? É muito, eu acho que é um cuidado que os missionários, eu percebo isso. Eu entrevistei o pastor João Vitor e a irmã Priscila, o missionário Robson, o pastor Robson, entrevistei aqui também em podcasts anteriores e percebi esse cuidado e a sensibilidade de entender a cultura do povo, né? a forma do povo se relacionar e dentro dessas questões culturais, né? Estabelecer formas, estratégias para que o povo não que se agregue, mas passem a ser mais ativos na obra, mais constantes. Eu acho que a palavra é essa, mais constante. Mas o senhor falou com relação a Deus tem feito prosperar. O que eu entendo, existe uma solidez muito grande no ministério missionário de vocês no Peru, tanto no âmbito do cuidado com relação à estrutura, aos templos, ao ponto de pregação. Percebo também, isso é muito claro para todos nós, é uma igreja missionária, né? A igreja no Peru, a igreja missionária que envolve o povo, né? O cuidado com a criança, mas percebo também o cuidado com relação à questão doutrinária, né? A senhora falou que o preparo das lições para as crianças, entendendo a necessidade de cada uma, sobre a égide do Espírito, o senhor preparando as lições, creio que adultos e jovens, para na língua também entendendo as necessidades pelo viés do Espírito. Mas o senhor falou algo interessante, a questão da carência de obreiros. Como isso é muito comum também aqui, impressionante também temos em alguns pontos aqui da nossa região, em Pernambuco e em outras obras missionárias, a necessidade de obreiro. Como é que se faz, pastor? Como é que o senhor está fazendo para gerir isso? Conta para a gente. Jesus disse, a seara é grande. Mas são poucos. Não é? Rogai ao Pai. Então a nossa oração tem sido, sobretudo neste objetivo, que o Senhor levante obreiros. Não, de fato existem vários irmãos, entretanto, o desejo, o amor, a responsabilidade com as almas, esse compromisso com as vidas, só quem dá é o Espírito Santo. É Ele quem dá. Né? Por mais que nós desejemos, por mais que nos esforcemos para prepará-los, é fundamental, é elementar a participação do Espírito Santo. Vemos nas Escrituras, veja que coisa tão linda, né? A primeira igreja missionária, por assim dizer, não judia, era a igreja de Antioquia, que havia essa mistura entre judeus e gregos, helenos. Então, foi o Espírito Santo. Ele disse, Atos 13, apartai-me a mim, não é? A Paulo e a Barnabé para a obra. E foi o Espírito Santo, não foi? Sempre ele, né? Que foi regendo, que foi orientando, que foi
levantando. Glória a Deus. Você veja que coisa maravilhosa. Surge aquele avivamento, porque foi um avivamento em Antioquia, né? E a igreja de Jerusalém envia Barnabé, né? E Barnabé, ele vai e traz Paulo. Né? Paulo não chegou assim em Antioquia por ele mesmo. Foi Barnabé o instrumento utilizado por ele. O Espírito Santo mostra a igreja de Jerusalém que envia Barnabé. O Espírito Santo mostra a Barnabé que traga Paulo. E depois o Espírito Santo envia os dois, a Paulo e a Barnabé, para as missões. Então, é por isso que somos pentecostais, né? E muitos já disseram que os Atos dos Apóstolos seriam os Atos do Espírito Santo. Mas assim, então, resgatar não diria resgatar, implementar, aplicar isso no campo de missões foi uma experiência e está sendo uma experiência maravilhosa. Então, nós não separamos obreiros, nós não indicamos pessoas para trabalhar sem termos a completa e total certeza de que o Espírito Santo os está dirigindo, os está direcionando, os está levantando. Então o Senhor fala, Paulo disse certa vez falando a Timóteo, conforme as muitas profecias que houve em relação a ti, então nós buscamos que o Senhor mostre, buscamos que o Senhor... E a igreja sente, a igreja quando percebe que está sendo dirigida pelo Senhor, que já não é o homem, né? Aquelas consagrações já não são feitas por indicação de critérios humanos, não é? A igreja percebe, então gera confiança, gera respeito, gera admiração, gera compromisso, né? A igreja vê, aqui tem uma coisa impressionante, porque foi indicado o irmão fulano para o diaconato, mas Deus já tinha mostrado a não sei quantos outros. Pois é. Eu sempre digo, pastor, eu conversei com um pastor amigo nosso aqui, em entrevista em off, claro, disse: ninguém é consagrado para ser, né? Porque já exerce a função, a igreja já vê no homem de Deus ali o perfil, né? Se você entende dessa forma. Não, isso é perfeitamente bíblico, porque a diferença dos dons espirituais, os ministeriais, se classificamos assim, eles não são dados, eles não são postos à disposição daquele que busca. Você observa 1 Coríntios 12 que nós buscamos e o Espírito Santo, ele dá conforme a necessidade, conforme os seus critérios aos que são usados pelos dons espirituais. Entretanto, os ministeriais, ele não dá como os espirituais, ele transforma o homem num dom. Então, ele deu à igreja evangelistas, pastores, profetas, mestres. Ele não deu os dons àqueles homens, ele transformou esses homens num dom. É um presente de Deus para a igreja. Então a igreja é a primeira a perceber. A igreja é a primeira a sentir que isso é bom para a gente. Deus já nos havia mostrado, nós já sentíamos isso. É uma aprovação, né? É uma aprovação. Então, por isso temos poucos obreiros, né? Estamos orando, mas graças a Deus, são 3 presbíteros que Deus tem levantado, 3 diáconos, 9 auxiliares, mas se dividem em vários. Então são homens assim que gostam de fazer a obra do Senhor. Se multiplicam nas suas funções, né? De vez em quando fazem umas coisinhas assim que estão aprendendo. A gente tem que ajustando, né, pastor? Vá por aqui, assim não é que, né, a doutrina é assim, vá por aí, mas sempre com aquele respeito, com aquela submissão que nós aprendemos aqui. Pois é, pastor. Não é? Mas, Rebeca, como é que funciona o trabalho com as irmãs? Fala pra gente. A gente vê que tem um grupo de louvores, as meninas que tem lá o grupo violão. Conta pra gente como é que funciona essa dinâmica desses frutos nessa área de maneira específica. Bem, o grupo aqui chamamos o coral de violão. Deu início no início da obra. Bem, vamos falar primeiro das irmãs. Hoje temos mais de 30 irmãs. Esse aí foi o aniversário, ciclo de oração, 13 aniversários, onde o Senhor tem colocado irmãs, todas novas convertidas, irmãs que o Senhor resgatou. Tem jovens casadas que o pastor ensinou os irmãos a se casarem, porque conviviam, e pessoas muito sofridas, né? Porque aí no Peru eles são abandonados praticamente pelos pais porque precisam trabalhar, né? E aí tem jovens casadas que foi abandonada aos 8 anos, trabalhou em restaurantes,
sofreu muito na vida, conheceu Jesus, hoje é casada, serve ao Senhor, é a esposa de obreiros, e irmãs que Jesus está batizando com o Espírito Santo, já tem irmã profetizando, aprendeu a profetizar, a discernir. Antes de viajar mesmo, uma das irmãs disse: irmã, olha, não se preocupe com nada, Jesus está no controle de tudo. Aí eu disse: amém, glória a Deus, vá em paz. Minha preocupação que eu estava, agradeço ao Senhor, porque somente é o Senhor que faz isso, né? Então, hoje o grupo do Ciclo de Oração, temos agora, na terça tem Ciclo de Oração, na quarta, na quinta e na sexta. Já o coral dos violões... São jovens? Jovens, a maioria são jovens, todos jovens, né? Que o Senhor tem levantado, porque a maioria nasceu aí na igreja, vieram já crianças, e deu início com o curso frutos, de música, foi. Os frutos. Que o Senhor, assim, por meio de pelo menos eu cheguei, meu esposo ensinou um pouco que sabia de teclado, e eu ensinei Dó, Ré, Mi. Essa polivalência de vocês, né? Deus é fiel, né? Eu ensinei 3 notas musicais no violão e ele ensinou... Esse grupo é? Esse é o discipulado. Discipulado, olha o discipulado. Aí, né? Gerando Cristo na vida das pessoas, nos irmãos. Uma dessa irmã, que é a da esquina, a irmã Juanita, que foi batizada, o testemunho dela é muito bonito, que ela veio de uma família de adivinhações, de misticismo, e ela aceitou, de idolatria, e ela me conta, o pastor disse: pastor, o meu esposo, ela disse que estava orando ao Senhor, e que o Senhor, ela estava vindo para a igreja, começou a vir para a igreja. E o esposo dela começou a dizer que leu a mão e que disse que na igreja ela tinha muito problema e que não queria mais que ela fosse. Para impedir, né? É a obra do inimigo, para impedir que ela fosse, lendo a mão, lendo as cartas, assim. E aí ela contou ao pastor, e o pastor disse: olha, faça o seguinte, ore, entre na campanha de oração e jejum pelo seu esposo, para que Jesus faça a obra. Ela começou a orar. Não é que ela conseguiu que o esposo começasse a vir para a igreja, pois ele veio para a igreja, está escutando a palavra, recebendo a palavra, e está vendo que a coisa não é assim, como ele estava dizendo que tinha muita coisa e muita... Então, ele está escutando a palavra, e o testemunho dela é um dos que o Senhor está fazendo aí. Deus está mostrando, né? Claro, Deus está fazendo milagre, Deus está repreendendo isso, mas os irmãos estão entendendo contra quem estão lutando, né? Estão sabendo repreender, estão sabendo orar. Então, é muito bonito o que Deus está fazendo lá no Peru, lado espiritual. Deus é fiel. Não tem como não se emocionar, né? Não se alegrar com isso. Pastor, com relação aos projetos, quais são os projetos missionários do casal ali na obra de Deus no Peru? Bem, os projetos se resumem numa só palavra: expansão. Queremos abrir novas congregações, já sabemos onde, estamos esperando o sinal verde. Você lembra de Paulo quando estava em Troade, não é? Ele estava naquela situação: vou para cá, vou para lá, não é? E o Espírito Santo dizia: nem vá para cá, nem vá para lá. Ásia, Bitínia, aquela região, não vá para nenhum. E aí ele ficou naquela região da famosa cidade de Troia, né? Aquela região ali, e ele teve uma visão. E o Espírito Santo mostrou um jovem macedônio, atravessa a Macedônia e nos ajuda. Né? Ele prontamente pegou o barquinho, foi ali, atravessou a pequena ilha de Samotrácia e tal, e chegou a Neápolis. Mas não ficou naquela cidade, entrou mais para dentro, Filipos, né? E ali começou uma obra. E curiosamente, a primeira pessoa que ele ganha para Jesus não foi o moço da visão, né? Foi Lídia. Pois é. Não é? Isso. Estavam ali na beira do rio. Era uma coisa tão estranha para Paulo, porque era um grupo de mulheres, estavam orando no rio, provavelmente não tinham acesso à sinagoga, se havia em Filipe, não tinham acesso. E ele ganhou aquela mulher para Jesus, né? E foi aquele buruçu, porque depois foi a moça que adivinhava, foi uma situação. Então, nós nos aferramos, nos apegamos ao que está escrito, e eu acho que isso é de quem faz a obra em todo lugar, não é só lá, não é? E também não é só no campo missionário, eu acho que é em todo lugar, mas devido a que lá nós não temos
esse leque de opções e de muitos irmãos que oram, né? Aqui existe todo um respaldo, os obreiros que dirigem a obra do Senhor. Então, nos aferramos mais à oração e esperamos a orientação do Espírito Santo. A obra está crescendo, graças a Deus, transformar esses pontos de pregação em congregações, abrir novos pontos de pregação, também futuramente o colégio da igreja, né? Porque nós já temos a parte, vamos dizer que, dos requisitos legais quase atendidos, nos falta a infraestrutura. Deus está vendo tudo isso e oramos para que Ele nos dê, para que Ele nos abra as portas, não é? E solidificar o trabalho das revistas bíblicas, que existem muitos materiais bons no mercado, porém direcionados para aquela cultura, para aquela realidade espiritual, não existe. Não, então nós estamos trabalhando como aquela experiência da... Primeiro trabalhei aqui na CPAD, me apaixonei por tudo que é isso, né? da casa publicadora. Fomos para o Equador, também houve essa necessidade, começamos ali, agora estamos trabalhando isso em forma micro, muito pequena, lá no Peru, e Deus tem abençoado, graças a Deus. Então, os projetos, né, irmã Rebeca, estão na mão do Senhor, né? Amém. Tanto o projeto de expandir na obra, o projeto educacional para essa escola, que eu creio, pastor, existe uma igreja que ora, Amém. existe uma igreja que Glória contribui, Amém. existe uma igreja que intercede, né? E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Né? Deus vai, com certeza, está vendo tudo, você acabou de falar, né? Vai dar condição para que essa obra cresça ainda mais, expanda ainda mais, onde mais templos possam ser construídos, mais vidas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Esse projeto educacional, claro, que é visando as crianças e as crianças, as suas famílias, né? Além dessa questão das revistas, o cuidado teológico, o cuidado com relação ao ensino, que é fundamental na Igreja do Senhor. E eu quero, claro, antes de chamar o último bloco, que vocês falassem com relação ao apoio da igreja. Né? Uma igreja aqui em Abreu Lima que, como eu disse, né, permitam a redundância, que intercedem, que contribuem, que oram por esse trabalho, que envia também missionários. Eu queria que vocês falassem da importância da contribuição e da oração da nossa igreja para esse trabalho missionário, irmã Rebeca. Amém. Nós queremos agradecer à igreja de Abreu Lima, que sempre nos tem cuidado com muito carinho e com muito compromisso, né? Com certeza, a igreja tem apoiado bastante nós missionários. Queremos agradecer também às irmãs do ciclo de oração missionário. Queremos agradecer a cada integrante, os irmãos que se reúnem, crianças, os dirigentes, as esposas de obreiros, que tem colocado a obra missionária de joelho. O Senhor está cuidando de nós, né? E tanto na área financeira, que são os gastos, né, que nós temos, como também a intervenção divina, né? Os milagres que enquanto os irmãos oram aqui, o Senhor está operando lá no Peru. É muito maravilhoso, é muito bonito ter o respaldo, né, da igreja aqui, o cuidado, o carinho. E eu sei que meu esposo também tem muito que agradecer. Eu deixo com ele assim Eu louvo a Deus primeiro pela vida do nosso pastor, né? Pastorzão, pastor Roberto, presidente da nossa igreja. Louvo a Deus pela vida da irmã Iraci, das irmãs que cooperam na oração missionária, pelo trabalho de vocês, pastor Jair Trajano. Trabalho essencial, porque muitas vezes nós não podemos divulgar. Eu não gosto muito de redes sociais, não sei se o senhor já notou, eu não gosto muito. Não é que eu acho errado, é porque eu me sinto perder muito tempo, certo? Então, às vezes, eu não tenho essa habilidade, eu não gosto muito das redes sociais, minhas publicações são escassas, mas o trabalho de comunicação da igreja preenche esse espaço e de forma profissional. Agradeço também o trabalho que vocês têm desempenhado. Obrigado, pastor. Cada trabalho muito bem feito, muito lindo. E, sobretudo, as contribuições e orações da igreja. Né? A igreja Abreu Lima, ela tem uma responsabilidade missionária muito grande. Foi a primeira igreja no Nordeste a enviar missionários para o estrangeiro, né? E desde então vem cultivando uma cultura missionária bastante solidificada, bastante coesa, exatamente, uma visão, e nunca nos falhou no que é a necessidade econômica
a responsabilidade. Então, quando o irmão contribui, é bom saber que aquela contribuição vai para o fim propagado, e é o que acontece. Eu louvo a Deus por isso. Na nossa igreja, né, esse compromisso com os missionários. E a oração, porque é muito difícil, se não é pela fé, vislumbrar o efeito. Eu queria dizer às irmãs e aos irmãos que oram, tem efeito. Nós vivemos em primeira pessoa os resultados das orações e sentimos isso porque não é coincidência quantas vezes nós estamos passando por um momento decisivo, um momento delicado e chega uma mensagem do WhatsApp. A gente estava orando e Deus mandou essa palavra. Quer dizer, isso dos que mandam e os que não mandam. A oração é sumamente importante. Né? Não por acaso o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo o Verbo de Deus feito carne, o Filho de Deus, o Deus entre nós, vivia na oração. Né? Ele, quando foi escolher os seus apóstolos, ele passou a noite todinha orando. Então, uma igreja que ora nos respalda, uma igreja que ora, ela aporta, ela contribui tanto quanto, ou não digo sem dúvida, até mais que a contribuição econômica. A contribuição econômica é sumamente importante e vital, mas a oração, ela vai ao ponto mesmo espiritual, ela vai no mundo espiritual, ela mexe as trevas, ela abre as portas, ela quebra as correntes, ela é uma coisa maravilhosa. E graças a Deus é outra virtude da nossa igreja. Louvamos ao Senhor por ela. Nós somos uma igreja de oração, aprendemos na oração e lá estamos replicando isso. Todos os cultos têm a meia hora de oração. Os irmãos sabem que é orar de joelho, gostam de orar de joelho. É uma maravilha. Glória a Deus. Eu quero... Rebeca, pode ficar à vontade. E eu quero aproveitar, pastor, muito obrigado pela oportunidade de agradecer uma grande mulher de oração, que eu não posso esquecer de agradecer as orações dela, né? Uma grande mulher de oração, a irmã Judite, que é a minha mãe, né? Ela tem colocado a minha vida de oração. Eu tenho muito que agradecer a ela, porque eu vi as madrugadas, quantas vezes ela se levantava e chorando, orava ao Senhor pela minha vida, e aqui estou dando frutos, né? Graças a Deus, e também agradecendo a ela, que é uma grande mulher de oração e uma grande mãe. Muito bem. 20 anos longe, isso não é fácil, não. Bem, eu quero dar um pequeno intervalo, vou voltar para o último bloco, onde o casal missionário vai trazer a sua saudação final, e estarão aqui com as suas 3 filhas, para que todos aí possam ver essa família tão abençoada que realiza a obra missionária ali no Peru. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. A República do Peru é um país sul-americano limitado ao norte pelo Equador e Colômbia, a leste pelo Brasil e Bolívia e ao sul pelo Chile. A capital Lima é considerada a 2ª cidade mais desértica do mundo. Um país onde a maioria é católica e as tradições indígenas são muito fortes, onde há resistência à aceitação do Evangelho. Em alguns lugares, a prática de bruxos, xamãs e feiticeiros é vista como medicina, algo normal entre eles. O consumo de drogas e a violência crescem a cada ano. Mas a mensagem das boas novas chegou à nação peruana. Atualmente, já são 4 templos e 14 pontos de pregação. Inúmeras vidas têm se rendido aos pés do Senhor Jesus e cooperado com essa grande obra. Já são 14 anos que o trabalho avança. Concurso de música, coral de violões, círculo de oração, adulto e infantil, estudo da palavra, cultos para a família, grupos de louvor, evangelização, discipulado e EBD. Além de escola bíblica de obreiros, congressos, encontros e muito mais. Deus está abençoando, suprindo as necessidades. A base do templo já está praticamente finalizada. Deus tem feito prosperar o trabalho e utilizado os missionários Assuero e Rebeca Chagas e filhas Noemi, Dalet e Radassa. Quão formosa
é a nossa missão. De volta ao último bloco do nosso podcast Arca Missionária, especial sobre a Arca Missionária da IADALP ali no Peru, aqui com a família missionária. Junto com o pastor Assuero, a sua esposa missionária irmã Rebeca, estão as suas filhas, a Noemi, a Adassa e a Dalet, essas meninas de Deus que foram geradas no campo missionário, né? Tem feito a obra lá com muita alegria. Mas eu quero, pastor, antes de, claro, deixar a oportunidade para a irmã Rebeca e o senhor trazer na saudação final, eu queria, assim, ouvir um pouco, né? A Noemi, Pai do Senhor, muito bem-vinda, viu? Pai do Senhor, muito obrigada pela oportunidade. Eu queria agradecer aos irmãos que oram por nós, as contribuições, por todos vocês que oram por nós todos os dias. Que Deus os abençoe. Amém. Muito bem. Tá a Adassa, né? Também está ao lado do seu pai aí. Adassa, muito obrigado por sua participação, viu? Por você ter sido um instrumento, como as suas irmãs ali, de Deus no Peru. Estou muito agradecida a Deus por essa oportunidade, né? Feliz, né? Muito bem. E a nossa querida Dalet, né, que está ao lado da sua mãe, irmã Rebeca, também missionária ali da nossa obra no Peru. Dalet, Pai do Senhor, seja bem-vinda, viu? Obrigado por estar conosco aqui, a igreja poder conhecer vocês também aí mais de perto. Obrigada. Deus abençoe igualmente pelas orações. Muito obrigada. Obrigado também. Irmã Rebeca, estamos chegando ao momento final, né? Isso aí não tem preço, não tem, né? São as meninas que Deus colocou nas mãos de vocês e a gente vê o poder de Deus sendo realizado através dessa família tão abençoada, né? Então, eu gostaria que a senhora deixasse, irmã Rebeca, a sua saudação final para que a gente possa ouvir aí, né? O que você tem a dizer. Eu quero agradecer a todos os irmãos que nos estão vendo, também aqui a equipe que tem colocado a obra do Peru, né? E a gente vai lembrando tantas coisas que o Senhor tem feito. Foi um dia maravilhoso. Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer à igreja de Abreu Lima, que tem cuidado tão bem de nós, dos irmãos que têm orado por nós, que Deus recompense e siga orando por nós. Precisamos muito das vossas orações e a porta para visitar a obra no Peru está aberta. Sejam bem-vindos, aqueles que queiram visitar a obra e ver de perto esse testemunho, né? E conhecer os irmãos de perto e a obra. Também sejam bem-vindos. Está aí o convite, né, irmã Rebeca? Quem quiser, as portas estão abertas, né, pastor Assuero? Muito obrigado, Deus abençoe e recompense grandemente. Só queria deixar um versículo muito conhecido. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Que Deus guarde a nossa igreja, que Deus guarde o nosso pastor, presidente, pastor Roberto, na pessoa do qual estendo meu agradecimento a todo o ministério e a todas as congregações. Deus abençoe o pastor Trajano por esse trabalho maravilhoso. Deus abençoe os irmãos que estão aí cooperando. Deus recompense grandemente. Louvo a Deus pela vida da minha esposa. O Salmo 128 diz que é como uma videira, né? Ao redor da casa, e as nossas filhas como plantas de olivo ao redor da mesa. O exemplo que nos deixou meus pais, que servem ao Senhor, pastor Antônio Versosa e irmã Noemi Chagas. 7 anos sem vê-los, muita saudade, mas em breve estaremos visitando aí Portugal. Enfim, obrigado. Deus recompense a todos, muitas graças. Deus bendiga grandemente a meus irmãos em Peru, em Brasília e em todo o mundo. Muitas graças, né, pastor? Muitas graças. Obrigado à irmã Rebeca, que Deus continue lhe usando de forma poderosa, essa mulher sábia, né? E eu peguei a deixa do pastor Assuero, uma mulher de coragem, uma mulher de fé. E a gente vê isso na sua vida, irmã. Também a nossa querida Dalet, né? Deus abençoe a sua vida, a Adassa e a Noemi, né? Que Deus também conduza vocês, né? Como tem conduzido a vida dos seus pais na obra missionária. Porque aqui estão também as missionárias da nossa igreja. Pastor Assuero, muito obrigado pela sua participação, pela participação dessa família tão abençoada. E eu sei que muito em breve a gente vai estar em outros podcasts participando com vocês. Amém. Ou nos boletins missionários, né? Vendo o relato do trabalho, do crescimento, da expansão, né? Se Deus quiser, da nossa escola missionária ali no solo peruano. Amém. E das revistas ainda mais sendo produzidas para a glória do nosso Deus. Pastor, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Prazer, Senhor. Bem, muito obrigado a você pela sua participação.
deixa aí o seu comentário, fala pra gente de onde você assistiu esse conteúdo, nosso podcast Arca Missionária, o like, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas e edificadas. Então, continue orando por essa obra missionária, contribuindo e intercedendo. Por quê? Quão formosa é a nossa missão. A paz em Cristo a todos.